Olá, caros amigos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa leitura e aos nossos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje abordando o capítulo 26º, Dar de graça o que de graça receber. Já iniciamos aqui o nosso capítulo dizendo aqui para nós: dai de graça o que de graça recebestes. Disse Jesus aos seus discípulos, e por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou, né? O dom de curar, então a mediunidade curadora, ela nos é concedida como vários dos talentos, né, depositados para nós em sistema de confiança, né, pela espiritualidade superior, serve para que nós possamos ajudar pela prática do amor e da caridade, colaborarmos com os nossos irmãos, né, sermos fraternos. Então aqui, cobrar por algo, por um dom que Deus nos deu gratuitamente, tem algumas consequências, né, para nós em termos materiais e especialmente espirituais, né? E aqui continua a nossa lição, e aí nós vamos lendo e fazendo algumas reflexões para depois nós chegarmos aí a uma conclusão, né? Então, toda vez que se cobra por um algo, né, que não nos pertence, né, já é algo que materialmente falando não nos cai bem aos ouvidos, né? O que dirá as coisas celestes? Se este dom nos foi dado por empréstimo, por uma concessão, ou como talvez até prova para nós, para testar, né, para testar a nossa legítima vontade de auxiliar, né, os nossos irmãos, então isso não se pode ser cobrado, né? Então Jesus disse isso claramente para nós, né? E essas preces pagas ou, né, as curas pagas, né, aqui diz para nós que essa prece, né, é um ato de caridade, um impulso do coração para fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros, é nos transformarmos em intermediários assalariados. Então vejam a profundidade dessa citação aqui, porque toda vez que nós formos utilizar esse dom que nós temos, e aí sim nós vamos falar aí de mediunidade, sim, né? Nós vamos falar de mediunidade aqui ao longo dos nossos comentários. Então, né, nós fazemos preces, né? Nós elevamos, né, o nosso pensamento ao alto, nós vamos combinar fluidos, né, né, os nossos fluidos aqui magnéticos, né, juntamente com os fluidos, né, dos nossos irmãos benfeitores espirituais, os nossos mentores, e essas preces serão dirigidas àquele que necessita de uma cura, de uma ajuda, de um esclarecimento. Ora, quando nós cobramos por algo, né, e esse dom que ele é divino, né, e que é sagrado, quando nós cobramos por isso, né, isso já determina uma falta de caridade da nossa parte, porque aí nós estamos trabalhando para quê? Em nosso benefício. E aí diz, isso é uma prevaricação. Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. Quando, né, vendemos as nossas preces ou utilizamos a nossa mediunidade de forma paga, isso nos traz uma falsa sensação de poder, de domínio sobre a situação do outro,
onde o julgamento, o nosso julgamento é que vai determinar se a pessoa pode, né, o auxiliado pode alcançar a graça solicitada ou não. E tanto pior, quanto mais se paga, mais se promete. Ora, nós não estamos nos colocando, então, portanto, na condição de Deus, que é a sabedoria plena e única do universo, né? Então, a nossa intenção hoje, aqui nesses comentários do Evangelho, é para nos trazer algumas reflexões, né? Aqui diz para nós ainda o seguinte: a razão, o bom senso, a lógica dizem-nos que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o que dirá de estabelecer preços para a sua justiça. Então aqui ficou muito claro, né, que nós não podemos cobrar, porque ninguém, nenhum mortal, nenhum encarnado pode garantir que, mediante pagamento, algo celeste seja resolvido. Deus, né, nos concede esse dom para a prática do bem, do amor e da caridade. Nós, enquanto criaturas, não podemos e não temos condições de nos igualarmos à divina sabedoria, a causa primária de todas as coisas. É um terrível engano acreditarmos que pagando nós vamos conseguir bênçãos para nós, né? E o que é pior, existem irmãos nossos portadores, né, da mediunidade, né, que prometem: olha, se você me pagar determinada coisa, eu faço com que você consiga comprar sua casa, ou afaste uma pessoa de você, ou enfim, né? E aí todos nós já podemos citar inúmeros exemplos aí, nós todos os conhecemos. Nós não temos condição de nos igualarmos a Deus. E aí diz aqui para nós: se considerarmos imoral traficar com as graças de um soberano da terra, né, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda um outro inconveniente: é aquele que as compra se julga, nos mais das vezes, dispensado de orar por si mesmo, pois considera-se livre dessa obrigação desde que deu o dinheiro. Ora, então a gente, o que nós fazemos nesse sentido? As preces pagas, você transfere a responsabilidade da sua vida para outro, o que é totalmente incoerente com o Evangelho do Mestre. O Evangelho ele é feito para nós, para que nós possamos melhorar as nossas condições, e não para que a gente, né, nós isentos dessa responsabilidade, mediante pagamento, pedimos para que um outro os faça para nós. Então, pagar por algo que se deseja é de fato comprar. E essa compra, né, não garante méritos, não garante que nós consigamos aquilo que queremos, ou que necessitamos. E aqui diz, né, ainda continua: Jesus expulsou os vendilhões do tempo e assim condenou o tráfico das coisas santas, ou qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Fica também aqui, está muito claro, e fica também para nós aqui, né, a nossa reflexão sobre o tema, né? E mais uma vez, sendo nós portadores, nós médiuns portadores desse dom, né? E aqui diz para nós, né, sobre a mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem aos homens, para lhes ensinarem o caminho do bem
e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Ora, nós conhecemos também, né, lamentavelmente, irmãos nossos que vendem, né, psicografias, né, que vendem atendimento, né, através da mediunidade, aí conversando com os espíritos desencarnados. Então, vejam bem, a mediunidade, ela é longe de ser um privilégio, né? Porque todos nós, né, temos de uma certa forma um certo nível de mediunidade, né? Cobrar por ela foge do seu propósito inicial, né? Foge. Então, vejam bem, né? Nós podemos conseguir, né, através da mediunidade, as manifestações, né, dos espíritos. Mas, ora, quais são esses espíritos? De que ordem eles são? Né? Quais são as intenções desses espíritos? Por isso que Jesus sempre nos alertou, né, a prática, e através de Kardec, né, de toda a codificação, para que nós tenhamos um olhar assim, bastante racional para as coisas espirituais. Porque não bastam palavras alinhadas com as minhas expectativas, né, para dizer que elas são corretas, que elas têm um fundamento lógico, né? Então, nós podemos ser vítimas de espíritos inferiores, zombeteiros, que falam aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Então, que tipo de espírito é esse? Que perde o seu tempo, né, transmitindo informações, né, que muitas vezes são mentirosas, que gostam de ver o nosso desespero, espíritos assim pouco escrupulosos, né? Então, os bons espíritos, os verdadeiros trabalhadores de Deus e de Jesus, eles não têm essa ocupação de ficar trazendo recado, de ficar dizendo para nós o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. A nossa parte, Deus nos deu a encarnação para que a gente possa vivenciá-la por inteiro. Nós precisamos tomar as nossas decisões de acordo com a nossa capacidade intelecto-moral. Então, nesse sentido, a responsabilidade por tudo que acontece conosco é nossa. Pagar por algo, por uma informação ou por uma graça, né? Vou me reservar até o direito de usar uma palavra forte aqui, é de zombar da bondade de Deus, né? Zombar da vontade, da boa vontade de Deus para nós. E onde ficam as nossas provas, as nossas expiações, né? O nosso remédio amargo, aquelas lições que nós precisamos ter na encarnação para que a gente possa melhorar. Pagando, nós vamos conseguir afastar todo o mal que está aí, por exemplo, destinado a nós, por questões aí da lei, né, de causa e efeito? É óbvio que não. E aqui até deixei uma setinha em vermelho aqui para ficar bem marcado. E aqui diz para nós, a mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão. Não somente porque isso a desacreditaria no plano moral, colocando os médiuns na mesma posição dos ledores de sorte, mas porque existe ainda uma dificuldade material para isso. É que trata de uma faculdade essencialmente instável, fugídia, variável, com a qual ninguém pode contar na certa. A nossa mediunidade, ela passa por variações, ela tem uma certa instabilidade, ela tem um estado de impermanência.
Então não basta ser médium para dizer que tudo aquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu sinto, né, ou que no momento de uma psicofonia eu coloque, né, eu verbalize, isso seja a verdadeira, né, a real expressão da verdade, né? Então isso é muito importante. Então, para aqueles médiuns que têm aí muito prestígio, né, a gente tem sempre que entender as falas, né, as atitudes, os comportamentos, verificar se eles estão alinhados com a mensagem do nosso Cristo, né, do nosso Mestre Jesus. Isso é de extrema importância e relevância. Precisamos utilizar a razão para verificar se aquilo que está sendo dito tem base, tem essência no Evangelho de Jesus. E não nos deixemos levar pela nossa vaidade ou pela expectativa de que os espíritos eles estão trabalhando aqui ao nosso favor ou tão somente ao nosso favor, saciando tão somente os nossos desejos. Isso é uma inverdade. Os bons espíritos sempre nos auxiliam, sempre, mas a obra é nossa e não se faz mediante pagamento. O médium curador, né, aqui na nossa lição, por exemplo, transmite o fluido salutar dos bons espíritos e não tem direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos eram pobres e não cobravam pelas curas que operavam. Se Jesus é nosso mestre, ele foi o mestre ele é, né, o mestre dos mestres. Por que que nós, né, espíritas, né, precisamos fazer diferente, atuar diferente do que ele atuou aqui? Se ele é o nosso guia, se nós devemos nos espelharmos nos seus exemplos, né? E aí, portanto, os espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida. Então, portanto, meus irmãos, para que fique para a nossa reflexão, né? Espiritualmente não existe neutralidade. Tudo aquilo que acessamos através dos nossos pensamentos, comportamentos, atitudes, faz com que elejamos nossas companhias, sejam estas encarnadas ou desencarnadas, né? Então, muito possivelmente, quando nós pagamos, né, pelas preces, ou por bênçãos, ou por alguma graça, que tipo de espírito eu estou elegendo para, né, ficar próximo a mim? Que tipos de coisas, né, esses espíritos se utilizam ou, digamos assim, em termos de fluidos, absorvem para que estes possam fazer algo por nós? E sendo estes espíritos ditos de elevação, de alta elevação espiritual, por que que eles precisam de dinheiro para fazer o bem? Até onde sabemos, né, espíritos não precisam mais de dinheiro ou de determinadas outras coisas, né? Então, que fique aqui para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, né? E que Deus e Jesus continuem nos amparando, nos protegendo, e para que as graças do Mestre, né, possam aqui envolver a todos nós, hoje, amanhã e sempre. Até o nosso próximo encontro. Bons estudos para nós.